com o nosso coração bastante disposto a ver o que Deus tem para falar conosco mais esse dia, né? Então que a gente possa, de fato, sentar, mas estar com o coração bem disposto a ser trabalhado por Deus, tá bom? Então vamos começar nosso período de música e eu vou só orar para a gente começar aqui, tá bom? Deus, recebe a nossa adoração e que da nossa parte haja bastante sinceridade e que o Senhor se alegre conosco, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então se verá o Filho do Homem
irmãos podem se sentar. Nós teremos nessa última música o momento das ofertas. Se você tem a sua oferta, o seu dízimo, que você possa fazer isso nesse momento com muita alegria. A caixinha que está ali do lado. Há também a possibilidade de fazer via Pix. Então, irmão, faça a sua oferta nesse instante e nós vamos louvar o nosso Deus com esse hino que tem como título Meu Respirar. Vamos louvar. recadinhos importantes da vida da igreja. Semana que vem, sábado, temos jovens e adolescentes, tá bom?
ainda pensando na programação, mas teremos normal, jovens e adolescentes. Sexta que vem à noite, teremos a nossa reunião de oração. Eu fui legal com vocês, hein, gente? Fala a verdade, hein? Eu fui bonzinho, hein? Cancelei a reunião de oração na sexta, porque sábado a gente acordou muito cedinho, né? Eu não se acostume. Mas foi melhor, né? Acordamos melhor, enfim. Mas essa sexta-feira, às 19h30, faremos a nossa reunião de oração. Mando mais detalhes ao longo da semana. Combinado? Fiquem atentos nos recados. Bom, de modo geral é isso que temos como recados. Temos várias pessoas queridas que nos visitam hoje. Olha que legal. Gostoso quando a igreja tem bastante visitas. É uma alegria recebê-los. E vou começar com a nossa querida Sati, nossa querida Elza. Primeira vez, né, queridas? Bom, a Sati, acho que vocês, quem veio no curso de evangelismo já a conheceu, mas tem muitos que não vieram, perderam que não veio. E aí a Sati e a Elza estão aqui nos visitando. Muito bom tê-las aqui com a gente, são muito queridas. Tem mais gente que eu sei, mas eu não sei os nomes. Eu queria saber os nomes. Então vamos começar aqui pela frente. Marcelo, né? Porque o Marcelo já fez propaganda. Achei que era Daniel, mas é Marcelo, tá bom. Marcelo e Camila. Marcelo e Camila. E são seus pais, é isso? São meus pais, é isso. José? Eusébio e Lídia. Eusébio e Lídia. Então, prazer enorme estar com vocês aqui. Então, Eusébio e Lídia. E o Marcelo e a Camila. Queridos, são amigos do Marcelo, né, lá de Bragança. Muito bom. Quem mais? Tem ali atrás. Você ficou aí atrás, você achou que eu não ia falar teu nome? Marcela, só apresenta ela para mim. Sim. Tá bom, bem-vindos, bem-vindos. Bom dia dos aqui. Tem mais? Acho que não, né? Que isso? Ok. O microfone, se não fosse o Cassiano fazendo a... Gente, um dia vocês forem jogar imagem em ação, não joguem contra o Cassiano que vocês vão perder dele. Viu? Ele é muito bom de mímica. Desenho eu já não sei. Bom, desenho eu sou espetacular. Quem quiser depois do culto ver um desenho meu, vocês vão ficar assim, vocês não tem ideia como eu desenho. Né, linda? Sou um pouco melhor na mímica. Queridos, estão muito bem-vindos e queria hoje propor um tempo de oração meio diferente assim, tá bom? Pode ser? Sem sair do lugar, ninguém vai levantar nada disso, mas, embora sem sair do lugar, você vai fazer o seguinte, você vai virar só a sua cadeira, então, então a Iroko pode virar para ficar com vocês, os 4 queridos podem virar, só vira a cadeira para orar com quem está atrás, então quem está na frente só vira, tá bom? E aí compartilhem os pedidos de oração, e aí a gente faz uma bagunça santa aqui um pouquinho, e a gente ora um pelo outro, só vira a cadeira assim rapidinho, e a gente ora aqui um pouquinho rapidinho, sem ficar junto, só isso, joia. Deus amado, muito obrigado pela oportunidade de orarmos como comunidade, como igreja. Ouve o socorro dos teus filhos, ouve os motivos de gratidão daquilo que a tua igreja coloca diante do Senhor e nos ensina, acima de tudo, a termos um coração profundamente grato por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Toma conta daqueles que carecem de saúde, toma conta daqueles que passam por dificuldades em relacionamento. Senhor, visita aqueles que estão sem esperança, desanimados. Deus, visita os corações incrédulos, aqueles que estão aqui, mas que têm dúvidas a respeito de quem o Senhor é, como o Senhor age.
Pedimos que o Senhor visite, Pai. E pedimos e louvamos a Deus pela vida do Mateu, que nasceu essa semana, filho do Fernando e da Grace. E obrigado pela vida dele, que ele cresça e seja um menino fiel ao Senhor, um homem de Deus. E pedimos pela recuperação também da Grace pós-parto, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero ver... Arruma as cadeiras aí. Quero ver essa empolgação na sexta-feira. Reunião de oração. Quero ver se vocês vão estar animados assim. Tá bom? Uma coisa eu percebi, vocês gostam de orar. Isso é bom demais, né, Maurício? Bom demais, né? Bom demais, como diz no interior lá de Atibaia. Bom demais. As crianças lá em casa estão quase falando bom já. Ainda não, estão no BOM ainda. Queridos, já me esqueci das crianças, mas antes que as crianças vão para suas salinhas, você que não vem na EBD, quem sabe com este apelo você apareça nas próximas EBDs, que estamos tratando de um tema facinho. Conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Quais são os caminhos bíblicos para diante de conflitos a gente enfrentá-los? E o caminho bíblico está aqui. É o caminho de sermos, obrigado, mano, pacificadores diante de um conflito. Hoje foi a segunda aula e um irmão generoso doou à igreja 4 exemplares deste livraço aqui, baita livro, e a gente deixou ali em cima. Eu estava com tentação de falar que na verdade esses livros estão lá, mas só pode pegar quem vai vir na EBD, porque é justo, tá certo? Quem for participar da EBD, esse livro é para você ganhou de presente, tá? O irmão da igreja doou. Então tá ali, para que não haja guerra, nada disso. Primeiro as senhoras pegam, depois os senhores, depois as jovens senhoras e moças, as moças senhoras, depois os moços, depois a galera, o resto vem depois, quem quiser, tá? Mas jovens não, porque vocês estão com a... Tá certo? Combinado? Então depois eu vou deixar isso aqui lá. Ô linda. Obrigado. Então tá. Crianças, vocês estão com a Adriana, que falou que quase não está cansada, porque ontem não fez quase nada durante o dia, né, Adriana? Fez a trilha ontem na pedra e hoje vai estar com todo mundo aí. E a Adriana está feliz da vida de poder ser usada por Deus nesse tempo aí. E orar pelas crianças, esqueci. Nicolas, você está muito elegante. Onde você vai, mano? Pode ir por aí, desculpa. Acho que é ali, ó, Nicolas. Ali, ó. É tudo com a tia Adri hoje, ó. Por ali, ó. Isso. Tá perdida a minha Aninha. Então... Ups. Estamos estudando o livro de Colossenses. Muito bom, começaram bem. Capítulo 1. Versículo, não é demais, é a mancada com vocês. Opa! Isso, mas não vale olhar lá, mano. Mas não é o de hoje que eu falei, é o versículo da domingo passado. Queridos, olhando primeiramente para, acho que em geral para tudo, mas para a natureza, há um ciclo da vida, né? A gente vê nos programas aí de TV essa frase, o ciclo da vida, que geralmente no mundo natural é nascer, comigo, crescer, você aprendeu lá de ciências, diz, nascer, crescer, reproduzir e bye bye, morrer. É quase que isso na nossa vida também.
Nascemos, crescemos, reproduzimos e partimos, tá certo? Mas eu queria que você pensasse um pouquinho na sua trajetória e na sua vida espiritual agora. Qual seria o seu ciclo de vida espiritual com Deus? Se você tivesse que fazer um ciclo de vida, na sua vida com Deus, o que você colocaria ali? Nascimento, foi o dia que você conheceu a Cristo, tá certo? E depois, não sei, vai pensando aí. Como seria o teu ciclo de vida com Deus? Olhando para a sua trajetória, alguns têm trajetórias mais antigas, outras mais recentes. Mas sabe de uma coisa que a gente de fato vai construindo um ciclo ou um processo na nossa vida com Deus. E hoje, olhando para esse texto maravilhoso, eu quero propor para vocês. Ai, está tão bom sem segurar o microfone aqui. Melhor. Desculpa, fecha aspas. Quero propor para vocês um ciclo de vida à luz do que vamos estudar, um ciclo de vida espiritual que passa por conhecer, viver e agradecer. E depois, conhecer, viver e agradecer. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui, mas como eu não tenho voz para isso, eu fiquei hoje acordei às 4 da manhã e não conseguia dormir. Acho que é porque o pescoço queimou muito. Não estava conseguindo. Estou competindo com o pescoço do Glaucio. Qual está mais vermelho, o meu ou o dele? O dele está roxo, o meu está vermelho ainda. Mas eu acordei e fiquei tentando ensaiar uma música. Vocês acreditam nisso? Não vou cantar. Tá bom. Conhecer, viver e agradecer fica para os músicos aí. Acho que o Maurício, que pôs a desculpa nos parentes, podia, quem sabe, criar aí uma música, tema para os próximos domingos. Tranquilo. Sou discípulo do Pedrão, né? Mas eu pego 5% perto do que ele pega no seu pé. Tranquilaço. Amados, eu vou pedir para você abrir em Colossenses capítulo 1, versículo 9, enquanto você pensa no que tipo de ciclo de vida com Deus você tem vivido. Colossenses 1, versículo 9. Estou com o bichinho do ran-ran. Obrigado quem trouxe água aqui. Colossenses 1, 9. Vou ler com vocês. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Vou parar aqui agora. Por enquanto, já temos duas verdades ou duas propostas para esse ciclo que já apareceram aqui: conhecer e viver. Basicamente, a grosso modo, há duas maneiras de viver a vida cristã: como uma árvore frutífera que produz frutos, uma vida como uma jabuticabeira carregada de jabuticabas. Lá em casa plantei a híbrida e a sabará jabuticabeiras. E uma delas, que eu não lembro qual é agora, ela dá 2 vezes por ano jabuticaba.
Ainda está devagarzinho de jabuticaba lá em casa, porque eu tenho que aprender a ter paciência de jardineiro, né? Tem que ter calma. Mas há duas maneiras de viver a vida cristã. Como uma árvore frutífera, que não é nem como a sabará, que produz 2 vezes por ano, é como uma jabuticabeira que está sempre com frutos. Tudo bem que algumas estações do ano a gente tem menos frutos, porque está um baita frio, e às vezes na vida vem aquela geada que veio há uns meses, acho que umas semanas atrás aqui em Atibaia. Mas você pode viver como uma árvore seca. Ela é uma árvore frutífera, mas ela não produz frutos. E sabe o que é o mais interessante? É que as duas árvores têm o mesmo potencial de produzir frutos. O jardineiro, que é o próprio Senhor, nos dá todo o potencial, estou falando de cristãos aqui, de sermos jabuticabeiras carregadas de jabuticaba. A outra maneira de viver a vida cristã, como talvez a metáfora de um atleta, não precisa ser um atleta de ponta, alguém ativo na vida, alguém que pratica atividade física. Mas podemos viver a vida cristã como alguém que estacionou na vida com Deus. Tem a sua vida inativa. É uma vida como uma árvore seca, não produz frutos. É uma vida como alguém sedentário na fé. Alguém que estacionou absolutamente na fé. Parou no tempo. Estagnado, estacionado. Há outra maneira de você viver a vida cristã, que é sentando no banco da igreja todos os domingos e esperando o céu chegar. Esperar o dia que o Senhor te chamar. Ou que Ele voltar. Sentado no banco da zona de conforto espiritual. Mas sabe que a proposta de hoje, eu quero trazer esperança para vocês, é começar comigo, é que Paulo tem uma proposta para nós, de sermos uma árvore frutífera. De vivermos a nossa vida como um atleta espiritual, que tem as suas lesões muitas vezes, tem os seus cansaços, mas alguém que está correndo na direção certa. Deus não chama você para ser alguém somente que senta na arquibancada e espera o dia da sua chegada no céu. Deus nos chama a sermos jabuticabeiras carregadas de jabuticaba, preferencialmente todas as estações do ano. Algumas estações menos, outras mais. Sabe o que Paulo faz? Paulo faz aquilo que só melhores amigos fazem. Paulo faz aquilo que só aquelas pessoas que você quer sempre perto de você, sempre do teu lado. Você já teve alguém perto de você que você percebe claramente que deseja muito o teu bem? Não estou falando de esposa, porque isso para mim é premissa sine qua non. É assim que deveria ser. Eu estou falando no reino, aqui na igreja, ou no reino de Deus. Se você tem alguém que você fala, meu, essa pessoa, ela me ama, ela quer o meu bem. E Paulo é esse tipo de amigo, pai, parceiro, companheiro, que mesmo preso, está preocupado com seus amigos. Quem não gostaria de ter um Paulo perto de você? E Paulo vai dizer para a igreja, não viver estagnada na fé.
Paulo vai desafiar a igreja a ser a jabuticabeiras que produzem jabuticaba o ano todo. Só que Paulo vai dizer o seguinte: há um tesouro para vocês. Há um tesouro. Deixa eu te dar uma boa notícia. Extremamente acessível. Paulo diz para a igreja que há um tesouro extremamente acessível, e a gente vai falar um pouco que tesouro é esse. Coisa preciosa por demais, que não se compra no Mercado Livre, não se compra na Amazon, não se compra em nenhum lugar. E melhor, é de graça. Vocês querem esse tesouro? Vamos ouvir que tesouro é esse que Paulo propõe, para que a gente não viva uma vida estagnada, uma vida seca e infrutífera. E eu vou ler pouco a pouco com você no versículo 9 do capítulo 1. Versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos. Que isso? O que Paulo está dizendo? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos. Vocês lembram que já contextualizei para vocês a carta de que um homem daqueles que eu queria ser, está perto de mim também por toda a vida, chamado Epáfras, faz uma longa viagem para quê? Para visitar Paulo, preso, e contar um relatório. Lembram disso? Epáfras vai contar um relatório de como está a igreja. E eu posso imaginar Paulo lá, cansado, pregando o evangelho, recebendo Epáfras com o seu relatório. E o texto diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos. Sabe o que Paulo ouviu? Paulo e Timóteo, que estavam aqui. Desde o dia em que o ouvimos, eles ouviram o seguinte: eles ouviram que a fé daquelas pessoas era uma fé forte. Eu ouvi da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Paulo e Timóteo ouviu mais. Olha que coisa linda que Paulo e Timóteo ouviu. Já pensou você ouvir um relatório desse chegando na sua carta pelo correio, não eletrônico, correio? Nem existe mais, né? Quase. Paulo ouviu a respeito do amor que eles tinham um pelos outros. E Paulo e Timóteo, eles ouviram que aquela igreja entendeu a graça de Deus em toda a verdade. Ele continua: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Como assim, Daniel? Como pode? Se Paulo recebe um relatório desse nível, uma galera com fé, gente que ama uns aos outros, como é que a gente agora lê que Paulo está dizendo que nós não deixamos de orar por vocês? Sabe por que Paulo está orando continuamente por eles, mesmo depois do relatório? Preste atenção comigo aqui. Porque muitos de nós começamos muito bem na fé. Mas lembra da história da semana passada, a semente sufocada, vocês lembram? Preocupações da vida, outras prioridades, amor ao mundo, anseios, desejos, acabam tirando de nós esse bom começo de conversão. E Paulo sabe disso e diz: olha, apesar de vocês se amarem uns aos outros, apesar de vocês terem fé, eu não parei de orar por vocês. Lindo demais isso. E ele diz: e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vírgula, faz de conta que tem um ponto e vírgula aqui. Olha que interessante. Paulo está dizendo: olha, apesar de tudo isso, continuamente eu oro por vocês. E se na primeira parte da carta a gente vê Paulo fazendo uma oração de quê? De gratidão, Paulo muda um pouco o tom, e agora está fazendo o quê? Está pedindo algo. A quem?
A quem, gente, a oração é endereçada? A Deus, claro. Paulo pede a Deus que eles tenham acesso a um tesouro inestimável. Olha que coisa impressionante aqui. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Gente, que isso aqui? Isso é demais. Que tesouro é esse? Prestando atenção nas palavras que Paulo usa comigo. Cheios do quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós costumamos levar a vida espiritual de maneira rasa e superficial. De modo geral, a gente costuma se contentar com o nível mais básico de ser cristão. Qual é o nível mais básico de ser cristão? Eu venho na igreja, participo das atividades, às vezes nem todas. Eu oro 3 vezes ao dia das refeições. Eu leio lá o meu devocional, mas quase que como para aliviar a consciência. Queridos, o que Paulo está dizendo para essa igreja é o seguinte: o que eu estou pedindo a Deus é que vocês sejam transbordados. Essa é a ideia no original. Copo transbordando. Transbordados do pleno conhecimento da vontade de Deus. Uau! Interessante que eu e você esperamos receber tanta coisa de Deus, e muitas delas genuínas. Esperamos receber alívio em dias difíceis, não é verdade? Esperamos receber um novo emprego, nada de errado nisso. Esperamos receber de Deus a bênção de ver os filhos andando no caminho do Senhor. Esperamos de Deus muitas vezes uma cura de uma doença que os médicos dizem não tem o que fazer. Mas sabe de uma coisa? O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que vocês têm para receber é a coisa mais importante que um crente pode receber. É o conhecimento pleno da vontade dele. Você pode conhecer vários lugares no mundo, pode conhecer todo o interior de São Paulo, cidades brasileiras. Você, garoto, garota que está aqui, pode conhecer como chegar ao final da fase do jogo do Fortnite ou qualquer outro jogo. Você pode conhecer absolutamente tudo de game, nenhum problema com isso. Você pode conhecer absolutamente tudo sobre história do mundo, geografia. Você pode conhecer, e essa parte eu gosto, tudo sobre gastronomia, como cozinhar usando os ingredientes que tem na sua gaveta da geladeira. Você pode ser hábil e conhecedor de muitas coisas boas. Mas sabe de uma coisa? Nada disso tem valor eterno. Não estou dizendo que é ruim. Coisas boas, genuínas. Mas jovens que estão aqui e todos os outros, se eu fosse vocês, eu gastaria mais tempo para conhecer algo muito precioso e disponível. Conhecer mais a vontade de Deus revelada na sua palavra. John Piper, se eu não me engano, diz: as maiores riquezas da Bíblia são para aqueles que se empenham ao máximo para tentar descobri-las. As maiores riquezas da Bíblia são para aqueles que se empenham ao máximo para tentar cavá-las e descobri-las. No nosso ciclo da vida espiritual,
Você só aprenderá a viver para Deus se antes você conhecer qual é a vontade dele, tá certo? Conhecimento pleno da vontade de Deus. Versículo 10. E isso, eu gosto demais desse início de versículo aqui, olha que interessante. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Ih, espera só um pouquinho, esqueci da outra parte, vocês viram aí o finalzinho do versículo 10? Versículo 9. Não posso esquecer isso não, gente, desculpa. Vamos voltar aqui. O que eu esqueci? Final do versículo 9. Eu ia falar que é pegadinha, mas já entreguei, né? O que eu esqueci no final do versículo 9? Sabedoria e entendimento. Esqueci de falar para vocês que esse tesouro que todos temos acesso, todo cristão tem acesso, ele vem acompanhado de 2 presentes. Quais são, Aron? Sabedoria e entendimento espiritual. Conhecimento da vontade de Deus anda de mãos dadas com sabedoria e entendimento espiritual. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de aplicar princípios bíblicos à vida. Isso é ser sábio. Sabedoria é a capacidade de aplicar as verdades da palavra de Deus na vida diária. Sabedoria é a capacidade de transformar o teu conhecimento teórico em conhecimento prático, experimental. Precisamos aprender a conhecer o autor da palavra com o propósito de conhecer o Deus da palavra. Eu não sei se você já teve experiência de conhecer pessoalmente autores que você leu. Eu já tive. Conheci já alguns autores. A gente conhece o conteúdo pelo livro e é muito legal a gente conhecer pessoalmente o autor do livro. Essa palavra conhecimento está mais relacionada ao conhecimento do autor, pessoal. Quando você lê o texto bíblico, não esqueça que um dos principais propósitos é conhecer o autor do texto bíblico, o próprio Deus da palavra. Não é à toa que o livro de Provérbios está recheado de versículos, e eu, se fosse você, decoraria pelo menos um. Provérbios capítulo 3, versículo 15. Provérbios 3, 15, vou pedir para você abrir. Provérbios capítulo 3, versículo 15. Estamos falando dos 2 presentes, que o acesso a esse tesouro, que é o conhecimento da vontade de Deus, nos traz. O primeiro presente é o presente da sabedoria bíblica. Provérbios capítulo 3, versículo 15. Posso pedir para alguém ler em voz alta e bom tom? Provérbios 3, 15. 3, 14 e 15, perdão, 3, 14 e 15. Obrigado, mano. Queridos, o texto está dizendo o seguinte, que a sabedoria é aquilo muito melhor daquilo que você tanto almeja na sua vida. Aquilo que você almeja fazer ou ser na sua vida, o texto diz que nada pode se comparar à sabedoria, mais preciosa do que rubis. Por quê, Daniel? Porque é justamente a sabedoria que dá a um jovem a capacidade de fazer boas escolhas na vida. De um jovem de 15, 16 anos, por exemplo, está na escola,
ou no ambiente de perseguição ou opressão, a sabedoria bíblica que vai dar para ele a condição dele fazer boas escolhas nessa hora. É a sabedoria bíblica que dá a um jovem quando e com quem começar a namorar e se relacionar. É a sabedoria bíblica que dá a um jovem o caminho, a convicção de fato que eu devo casar com essa ou com aquela pessoa. É a sabedoria bíblica que dá a um homem de negócios a capacidade de tomar e fazer escolhas acertadas na vida. É a sabedoria bíblica que faz você, em vez de tomar uma decisão precipitada na emoção, você dizer assim para a pessoa que está te pressionando: olha, eu não posso te responder isso hoje, amanhã a gente conversa. Sabe o que é isso? Sabedoria bíblica na prática. Fruto do conhecimento pleno revelado nas Escrituras. Mas tem mais. O segundo presente, junto com esse tesouro, é o entendimento espiritual. Se sabedoria é a capacidade de aplicar princípios bíblicos à vida, entendimento espiritual significa que o próprio Deus, preste atenção, isso não é pouca coisa, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, revela-nos a sua vontade. Se sabedoria é a capacidade de aplicar, discernimento é a capacidade de diagnosticar a vontade de Deus. Isso é bom demais, gente. É você olhar para uma situação e você receber de Deus entendimento e discernimento espiritual para você olhar aquela situação e receber de Deus capacidade de diagnosticar o que está acontecendo. Fruto do conhecimento pleno da vontade de Deus. É uma pena porque a gente enche a nossa cabeça, a nossa mente de todo tipo de lixo. Gastamos tempo demais na frente de uma tela e tempo de menos na frente do texto bíblico. Gastamos tempo demais preocupados com o ano de 2022 e tempos de menos gastamos colocando o joelho no chão dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eugene Peterson, um autor que eu gosto demais, ele diz mais ou menos assim: o caráter de um cristão, ele pode ser conhecido pela forma como ele usa o tempo quando ele não tem nada para fazer. Aliás, como você usa o seu tempo quando você não tem nada para fazer? Talvez alguns digam: não, nunca não tenho nada para fazer. Queridos, Deus nos chamou a sermos árvores frutíferas. Mas primeiro, a gente tem que receber o conhecimento pleno da vontade de Deus. Agora sim, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Vamos parar aqui. Ora, pois, o que significa isso? Para quê? O que o texto está dizendo é que a finalidade de você conhecer a vontade de Deus não é você manipular pessoas. A finalidade de você conhecer a vontade de Deus não é você bater no peito e dizer: eu conheço quase todos os versículos de cor do livro de Provérbios, como eu já fiz. O conhecimento da vontade de Deus, ele não existe para massagear o nosso ego. O conhecimento da vontade de Deus também não existe tão somente para que a gente
armazene o máximo de informações na nossa cabeça. Isso é importante, mas o propósito final não é esse. No ciclo da vida espiritual, nós conhecemos a Deus para que, assim, como diz o início do versículo 10, para que vocês vivam. Eu conheço a vontade de Deus para que eu possa aprender a viver conforme a vontade dele, na prática. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. O conhecimento deveria trazer para nós um jeitão de viver, uma conduta de vida, onde nós estamos vivendo de maneira digna do Senhor. Isso significa viver à altura das responsabilidades e do compromisso que assumimos nesse nosso relacionamento com Deus. É isso que significa viver de maneira digna do Senhor, viver de maneira coerente com aquilo que eu conheço. Agora, não é bem verdade que às vezes parece que há um abismo entre aquilo que eu conheço e aquilo que eu vivo? Esse livraço que tem impactado demais a minha vida, demais, que baita livro, que chama Como as Pessoas Mudam, do Paul Tripp e do Timothy Lane. Esse livro eu vou ler para vocês, pouquinho aqui, só para deixar vocês com água na boca. Quem sabe vocês já iam dobrar o livro, está vendo? Queridos, o texto diz que esse tesouro é acessível a todos. Que tesouro é? É o conhecimento pleno da vontade de Deus. Repito, você pode conhecer, como diz 1 Coríntios 13, todos os mistérios desse mundo, toda a ciência. Mas é a vontade de Deus que transforma vidas e que tem implicações eternas. O conhecimento deveria trazer implicações na nossa vida prática. E a primeira implicação é que a gente deveria viver de maneira coerente com aquilo que cremos. Pastor Paul Tripp está no seu gabinete, na sua sala, ou não sei, ou talvez num café aqui com um casal. O casal veio procurá-lo, especialmente a esposa, que não aguentava mais o marido. Olha só. O pastor está dizendo, Paul Tripp: à primeira vista fiquei impressionado. Felipe não era apenas versado na Bíblia e na teologia sistemática, mas também possuía uma enorme biblioteca de comentários bíblicos escritos pelos mais famosos teólogos. Poucas passagens bíblicas e referências teológicas que eu fazia eram novidade para ele. Mesmo assim, havia algo dramaticamente errado na vida dele. Se você tirasse a sua atenção da biblioteca de Felipe e assistisse a um filme da vida dele, veria um homem muito diferente. O problema é que poucos pareciam conhecer o filme de Felipe. Ele e Elisa nunca brigavam publicamente, nunca se separaram e nunca consideraram o divórcio. Eles eram fiéis no comparecimento à igreja e nos dízimos e ofertas. Nas escolas dominicais e estudos bíblicos, Felipe era considerado bem instruído e comprometido, chegava pontualmente na hora. Apesar disso, em casa, Felipe se irritava facilmente e com frequência explodia. A maior parte do seu tempo livre era utilizado no computador. Ele e Elisa raramente conversavam, exceto para os planejamentos diários, e mesmo nesses momentos, suas reações a ela eram ásperas e impacientes. Palavras como amor, graça e alegria não caracterizavam a vida de Felipe. O autor vai dizer, depois, no decorrer do livro, que Felipe tinha um tipo de cegueira, uma cegueira muito comum
nos nossos dias e muito comum nos cristãos. Mas, de um lado, um homem profundamente conhecedor da teologia, e isso é esperado, isso é louvável. Mas o mesmo homem tinha uma conduta de vida completamente desalinhada com uma maneira digna do Senhor. O que acontece? E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Se a primeira forma de viver a vida cristã é viver de maneira digna do Senhor, coerente com aquilo que a gente conhece dele, a segunda forma é que a gente viva para que em tudo possamos agradar a Deus. Sabe que grande parte das discussões conjugais terminariam se um deles fizesse a seguinte pergunta: o que nós estamos prontos para fazer? Ou o que eu estou pronto para falar, agrada a Deus? Segunda forma de mostrarmos que a nossa vida, de fato, está alinhada com o pleno conhecimento da vontade de Deus, é em tudo que a gente for fazer, a gente fazer a seguinte pergunta: o que eu estou pronto para fazer, agrada mais a Deus ou agrada mais a mim? Vivemos rodeados por um mundo que propõe entretenimento e prazer para produzir uma coisa em nós: satisfação e significado de vida. E Deus está dizendo para nós: vocês têm um tesouro, tenham acesso a ele, é a revelação do pleno conhecimento da minha vontade, e assim vivam de maneira digna e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Queridos, de novo, Deus nos chama a termos uma vida que frutifica, que produz frutos. Vidas que por onde nós passamos, seja no contexto da igreja, contexto da família ou trabalho, nós sejamos conhecidos por uma vida bonita. Por que isso não acontece? Eu queria pegar com vocês e ler esse texto, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, um texto que vai ilustrar justamente essa questão de um crente que não frutifica, e a gente vai indo para o finalzinho da nossa mensagem. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 9. 2 Pedro 1. Se segura na cadeira aí, viu? Esse texto é muito contundente, texto fantástico. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Pedro, depois de tratar e falar que nós recebemos dele todo o poder para viver uma vida piedosa, ele vai dizer no versículo 5: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Olha agora, gente, presta atenção, que coisa incrível, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Que texto paralelo que a gente está estudando. Para terminar, 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Sabe o que impede muitas vezes a gente de frutificar?
a nossa cegueira. A gente só tem uma visão míope das coisas de Deus. E essa cegueira vai tornando o nosso coração endurecido até pelos nossos próprios pecados. Paulo propõe e pede a Deus que Deus derrame sobre aquela igreja um tesouro inestimável, conhecimento pleno da vontade dEle. Paulo diz que esse conhecimento deveria gerar uma conduta de vida na prática, no dia a dia, no contexto onde vivemos. E Paulo vai dizer que essa conduta de vida deveria ser marcada por 3 coisas. Primeiro, que aquilo que a gente conhece da verdade, a gente deveria viver a verdade. Segundo, que nós deveríamos ser como árvores frutíferas. E como Pedro diz, muitas vezes as nossas cegueiras espirituais não permitem que a gente frutifique. E por último, para terminar, o texto termina dizendo que a última coisa que Deus espera de nós é que a gente estacione na vida com Deus, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Sabe que na minha época que eu jogava mais bola, existia um comentário que falava assim: ah, aquele lá é café com leite. Lembram disso? Café com leite. Sabe quem que é aquele café com leite? Aquele que podia chegar no time e que não ia fazer diferença nenhuma. Ele está lá ou não está? Café com leite. Deixa entrar para jogar, café com leite. O pessoal da minha geração sabe do que eu estou falando. Queridos, Deus não nos chamou para ser crente café com leite. Sabe o que é crente café com leite? Sabe o que é crente café com leite? É crente que não faz diferença nenhuma onde ele está. Se ele está num ambiente de negócios onde há falta de integridade, ele não tem coragem de se posicionar. O crente café com leite é aquele que está em um namoro, que está naquele momento perigoso de pecado, em que ele simplesmente deixa o pecado rolar solto. Queridos, a palavra e o texto nos ensina que esse tesouro deveria nos levar a andar de maneira digna do Senhor, a frutificar como árvores cheias de jabuticaba, e a não estacionar na fé, a crescermos e a desenvolvermos ao longo dos nossos dias. Não seja um crente café com leite, que não faz diferença onde você está. Um pai e uma mãe crente deveria fazer diferença na vida dos seus filhos. Maridos e esposas que amam a Deus deveriam fazer diferença nos momentos de crise. E estou certo que esses que amam a Deus fazem. Deus não nos chamou a viver uma vida estagnada espiritualmente, mas a frutificar e a crescer. Esse um minutinho, um pouquinho que nos resta, eu queria que você refletisse um pouquinho. Se você tem sido uma árvore seca, ou pior, uma árvore que tem produzido frutos e frutas podres. Ou se você é alguém que diz: Daniel, a minha árvore quase não produz fruto. Às vezes é uma jabuticabinha só, mirrada. E dizer: mas eu estou afim, estou disposto a me submeter à vontade de Deus e ver o próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito, produzir em mim frutificação e crescimento. Queridos, vamos orar para terminar o nosso tempo aqui. Deus amado, obrigado pelo tesouro tão valioso que não podemos adquirir em nenhum lugar, porque recebemos de graça
do Senhor para nós. Deus, revela-nos, por favor, o conhecimento pleno da Tua vontade. E a partir daí, coloque em nós uma disposição, talvez que nunca houve, uma disposição intensa de transformar esse conhecimento da Tua vontade em vida. Vivendo de maneira sábia e cheio do Teu discernimento espiritual. E que assim, andemos de maneira digna do Senhor. Sejamos como árvores que produzam frutos. E continuemos a crescer. E não a vivermos estagnados na fé. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado. Deus abençoe muito a vida de vocês. Que seja um domingo cheio de frutos para todos nós. Amém.